Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. Eu sou Otávio Caldas, presidente. Mais uma vez, nós trouxemos um tema que é muito especial e está em alta na sociedade e precisa ser debatido com todas as esferas aí da nossa sociedade. O tema de hoje é a luta antimanicomial. E para falar sobre este tema, nós convidamos o psicólogo André Elias Cruz Antunes. Ele é psicólogo pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, psicanalista, trabalha desde 2015 no CAPS-AD. Nós vamos saber mais o que é o CAPS-AD também, ele vai nos contar um pouco mais. E ele trabalha em Várzea Grande. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando contigo. André, sobre o nosso tema, o que é a luta antimanicomial? Tá. A luta antimanicomial, né, como o próprio nome dá a entender, ela é uma luta por uma sociedade sem manicômios, né? Esse movimento, né, da luta antimanicomial, também chamado de movimento da reforma psiquiátrica brasileira, ele surgiu no Brasil, né, ali por volta, em meados da década de 70, né? É no final da década de 70 que é fundado o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, né? Que vai, então, colocar essa palavra de ordem, por uma sociedade sem manicômios, né? Então, esse movimento, né, que se inicia no Brasil nesse momento, inspirado tanto nos movimentos de reforma psiquiátrica em outros lugares do mundo, mas também como parte de uma luta de conjunto que havia no Brasil, né? É nesse momento também que a gente tem o movimento da reforma sanitária, né, que vai dar origem ao Sistema Único de Saúde, né? Nesse momento você tem todo um conjunto de lutas aí, inclusive a luta contra a ditadura militar, né, nesse período histórico. Então é nesse contexto que surge a luta por uma sociedade sem manicômios. O que isso significa, né? A gente considera que trancar não é tratar, né? Esse é um dos pontos. Trancar não é tratar, e a partir desse momento histórico, né, na década de 70, então, esses trabalhadores da saúde mental, pacientes, associações de familiares, enfim, vários setores da sociedade, né, começam, então, a denunciar a violência dos hospitais psiquiátricos, né, a mercantilização da loucura, né, esse processo de você se utilizar do sofrimento psíquico de alguém para lucrar, né, em cima disso, a hegemonia de uma rede privada contra a rede pública de saúde, né? Então você tinha ali toda uma situação que era o quê? Qual que era a única política de assistência a pessoas em sofrimento psíquico, né? Naquele momento? A única política de assistência eram os hospitais psiquiátricos, e uma boa parte deles, ou se não a maioria, eram inclusive hospitais privados que recebiam verbas públicas para isso, né? Para prestar esse tipo de atendimento, né? Que a gente tem vários exemplos aí. O exemplo, talvez o melhor exemplo, seja aquele que foi retratado pela Daniela Arpex no livro dela, né, O Holocausto Brasileiro, né, onde ela vai falar do mais famoso manicômio que já existiu no Brasil, né, que é o Hospital Colônia de Barbacena, né. Para a gente ter uma ideia, quando o Franco Basaglia, que é uma das principais lideranças da reforma psiquiátrica na Itália, veio ao Brasil, ele teve a ocasião de conhecer o Hospital Colônia. E ele, então, chamou uma entrevista coletiva onde ele disse: isso que eu vi aqui, eu não vi em lugar nenhum do mundo. Isso que eu estou vendo aqui é uma espécie de
campo de concentração nazista, ele disse. E então a gente tem ali toda uma situação de um tratamento no modelo unicamente hospitalar, né, que é o que a gente vai chamar de modelo hospitalocêntrico, né, e dentro desses moldes, né, de tortura, de trabalho escravo, eletrochoques, né. Para a gente ter uma ideia, em média, no Hospital Colônia de Barbacena, morriam 16 pessoas por dia, né? Realmente, a Daniela Arpex, ela, quando ela deu o nome para o livro dela de Holocausto Brasileiro, ela não estava exagerando. E aí, então, esse movimento, e ele surge no Brasil na década de 70, ele vai conquistar alguns avanços, né? Então, por exemplo, hoje a gente defende que exista uma rede de serviços substitutivos ao modelo asilar, uma rede de serviços substitutivos ao modelo manicomial. Por exemplo, os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, eles fazem parte dessa rede, mas há também outros serviços que precisam ser implementados nessa rede substitutiva. Então, por exemplo, hoje a gente considera que é muito importante ter leitos de saúde mental em hospitais gerais, né? Que o lugar da loucura não deve ser o lugar da exclusão. Então, o louco, a pessoa que sofre, que tem um sofrimento psíquico grave, ele vai, então, ser excluído ali no hospital psiquiátrico. Não, hoje nós consideramos que o processo de sofrimento psíquico, ele, no momento da crise, ele deve ter direito ao leito nos hospitais gerais, né? Até porque essa pessoa que tem aquilo que chamam de transtorno, ela não é uma pessoa, ela não é uma psique ambulante, né? Ou seja, ela não é simplesmente um transtorno, ela é uma pessoa que tem ali todo um corpo e não é só de cuidados, digamos assim, não se trata apenas de alguém que necessita de cuidados para a psique, vamos dizer dessa forma. Essa pessoa ela precisa de cuidados no sentido geral, como qualquer outra pessoa precisa. Outro tipo de serviço, né, que faz parte da rede de serviços substitutivos, né, as unidades de acolhimento, né, os serviços residenciais terapêuticos e por aí vai, né? Então, a gente considera que deve ter toda uma rede de serviços que permita a essa pessoa que ela possa, né, ser tratada, ser acompanhada, né, no próprio território onde ela vive, em liberdade, porque nós consideramos que a liberdade é terapêutica também. Se a gente for ver, né, existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que ela é tratada dentro de um modelo asilar e uma pessoa que é tratada dentro de um modelo como o do CAPS, o modelo territorial, o modelo psicossocial, né? Você vê aí uma pessoa nesse contexto asilar, o que é que você vê? Você vê uma pessoa que o sofrimento dela vai se cronificando, né? Então, André, como eu estava dizendo, de lá para cá a gente teve várias conquistas, mas, ao mesmo tempo, de um tempo para cá, nós viemos tendo alguns retrocessos também, né? Você queria perguntar? sim, eu gostaria de perguntar que tem uma data em específico para toda essa luta, todo esse processo que vai ganhar visibilidade, vai ter uma visibilidade maior em torno deste tema para a sociedade mesmo entender o porquê da luta antimanicomial. Qual é esta data e o porquê se estabeleceu esta data, André? Todos os anos, né, nós comemoramos, né? É uma data de comemoração, mas também uma data de reflexão e de luta, né? Que é o Dia da Luta Antimanicomial, né? No dia 18 de maio. Dia 18 de maio é o Dia da Luta Antimanicomial. Isso tem a ver com a própria aprovação da lei
10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Então, é por isso essa data, né? Tem a ver com a própria aprovação da lei. Como que os profissionais, André, da psicologia podem ajudar nessa luta antimanicomial, e também tem os acadêmicos que estão no processo de formação da psicologia ali em torno da saúde mental, também pode contribuir com este tema que nós estamos tratando hoje? Há várias maneiras de contribuir, né? Bom, uma delas, vamos começar aí pelos estudantes, né, de psicologia. Os estudantes, né, eles podem, por exemplo, conhecer os CAPs, estagiar nos CAPs, né, porque é muito importante que o profissional psicólogo tenha também uma formação voltada para esse contexto, né? Que a formação dele não se restrinja apenas ao consultório particular, que ele possa se familiarizar também com outros contextos de trabalho, e aí é também, quando eu falo isso, é também algo para as universidades, né? Não só para os estudantes. É importante que as universidades, os cursos de psicologia, estimulem e favoreçam esse acesso a esse tipo de serviço, né? Esse é um ponto. Outro ponto também importante. Num dia como esse, por exemplo, esse dia 18 de maio agora, em Várzea Grande, né, nós vamos sair à rua. É uma coisa tradicional na saúde mental sair às ruas no dia 18 de maio, tanto para comemorar os avanços que nós tivemos, quanto para reivindicar que a gente continue avançando, né? E também para barrar determinados retrocessos. A gente sai às ruas e, nesse processo, toda a sociedade pode participar, pode e deve participar, porque a reforma psiquiátrica ela só pode ir para frente a partir de uma ampla mobilização da sociedade. Um outro ponto importante é que a gente também reveja determinadas concepções, né, que a gente vê por aí na psicologia, no campo psi, né? Não é só na psicologia, mas no campo psi. Por exemplo, né, uma coisa que a gente observa muito, né, é o seguinte: no processo de tratamento em saúde mental, né, existe uma coisa que frequentemente atrapalha, não sei, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas ela coloca determinados entraves ao processo do tratamento, que é o próprio diagnóstico, o próprio psicodiagnóstico, né? Então, recentemente, na nossa Conferência Municipal de Saúde Mental de Várzea Grande, nós tivemos uma situação muito interessante, que um dos palestrantes que foram falar na conferência fez um questionamento assim: por exemplo, você tem um diagnóstico de esquizofrenia. Aí, então, cabe a pergunta: desde que você teve esse diagnóstico, né? De que maneira isso te ajudou no seu tratamento? E aí a gente vai ver o seguinte: isso não ajudou a pessoa no tratamento, e muito pelo contrário, né? Fez com que ela se apegasse a esse rótulo, né? E ela não consegue, então, mais, ou quer dizer, não é que ela não consegue, ela tem uma dificuldade grande em poder fazer uma narrativa sobre si mesma, falar em primeira pessoa. Então, a partir desse momento, tudo então é porque eu sou, não, isso é porque eu sou bipolar, por exemplo, né? Que, inclusive, esse é um diagnóstico que tem sido dado com muita frequência, né, por muitos psiquiatras. A gente começa a se questionar por que é que se dá tanto esse diagnóstico,
né? Então, algumas concepções, por exemplo, precisam ser revistas para que a gente possa superar determinadas coisas que são da lógica do manicômio, né? Essa lógica do rótulo é muito própria da lógica do manicômio. Então, aí a gente entra num assunto muito importante, que é o seguinte: a lógica do manicômio, a luta antimanicomial, não é só para acabar com o manicômio concreto, que ainda existe, né? Eu considero que quem diz que o manicômio não existe mais está muito equivocado. Ele ainda existe com outras roupagens, né? Mas existe. Mas não é só de acabar com esses manicômios, né? Eu estou falando também, né, da gente rever determinadas concepções que são típicas da lógica do manicômio, são típicas da lógica manicomial, né? Então, assim, então quando a gente já então está nesse momento em que nós já estamos atuando enquanto profissionais da psicologia, eu penso que uma das coisas que cabe para a gente conseguir alterar essa realidade em que a gente vive é justamente rever determinadas concepções, né, que remetem à lógica do manicômio e que estão em todo canto, em toda parte, né? Então, no sentido geral, se a gente parar para pensar, como é que estudantes e profissionais da psicologia podem colaborar com essa luta, né? Podem colaborar com essa luta conhecendo a história da reforma psiquiátrica brasileira, né? Se somando a nós nas nossas mobilizações. Tem Oi? vários CAPS hoje. Tem vários CAPS hoje. CAPS, acredito que você trabalha no CAPS AD, certo? Então, quais os tipos de CAPS que existe e se você pode focar diretamente no CAPS AD, que eu acredito que seja álcool e drogas. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha, os CAPs, eles existem conforme a tipificação deles é conforme, por exemplo, a quantidade de habitantes no município, né? Então, por exemplo, você tem o CAPS 1, né? E agora eu não vou ter de cabeça especificamente a quantidade de habitantes, mas a partir de uma determinada quantidade de habitantes, você pode ter CAPS 2. E esse CAPS 2 ele pode ser tanto o CAPS voltado para pessoas, digamos, com transtornos mentais, como pode ser também um CAPS AD2. Existe também os CAPS 3. O CAPS pode ser simplesmente CAPS 3, ou seja, para pessoas com transtornos mentais, ou pode ser um CAPS AD3. Qual que é a diferença entre o CAPS 2 e o CAPS 3, né? O CAPS 2 ele funciona em horário comercial, né? O CAPS 3 e o CAPS AD3, né, álcool e outra AD, né, de álcool e outras drogas, ele pode não, ele funciona 24 horas. O CAPS onde eu trabalho, né, que nesse momento eu estou como responsável técnico por esse CAPS, ele está em processo de se tornar um CAPS AD3, assim como o CAPS 2, né, também de Várzea Grande, também está em processo de se tornar um CAPS 3. Então, eles vão continuar oferecendo o mesmo serviço, o mesmo cuidado que eles já ofereciam, mas, além disso, ele vai ter um recurso a mais na atenção à crise. Que recurso é esse? É o que a gente chama de leitos de acolhimento integral. Não é uma internação, esses leitos são leitos de observação, né? E aí esse paciente ele pode ficar ali nos leitos de observação num período de até 15 dias, perdão, errei aqui. Esses pacientes podem ficar, né, nesses leitos de observação, podem ficar com a gente no CAPS por 14 dias, num período de 30 dias. E esse momento, eles vão ficar com a gente, né, no acolhimento integral
nesse momento de uma crise mais intensa, né? Onde eles necessitem de um cuidado, digamos assim, mais integral, como diz o nome, né? Então, essa a diferença maior, essa é a diferença, aliás, a principal diferença entre um CAPS 2 e um CAPS 3, que é isso, a possibilidade de um paciente ficar conosco em acolhimento integral num período de 14 dias no mês, digamos, né? 14 dias num período de 30 dias. E aí você pediu para focar especificamente no CAPS-AD. Não, o CAPS-AD, como diz o próprio nome, ele, né, álcool e outras drogas, ele é voltado para pessoas, né, em sofrimento decorrente do uso problemático de álcool e outras drogas. E não tem esse Para contato. pessoas... Oi? Os acadêmicos não têm o contato. O que é CAPS? E o que é AD? AD você já falou que seria álcool e drogas, né? E o Isso. CAPS? Vai que a sociedade aí leiga não tem conhecimento. O que é o CAPS? É, CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, né? É uma unidade de saúde mental, é uma unidade de saúde mental de base territorial, né? Então, a pessoa faz tratamento no CAPS, ela faz tratamento estando em liberdade, né? Ela vai para o CAPS, faz as atividades terapêuticas, né? Participa das atividades terapêuticas, volta para sua casa ou vai para o seu trabalho e segue a vida dela. É basicamente isso que é um CAPS, é uma unidade de saúde mental que desenvolve o seu trabalho dentro de uma perspectiva territorializada, contando com toda a rede de saúde, né? E não simplesmente um lugar onde a pessoa fica lá, digamos, trancafiada, né? É isso que é um CAPS em termos gerais e de maneira bem resumida, né? Todos os anos é escolhido, acredito, que temas específicos, André, para trabalhar essa questão da luta antimanicomial. E este ano acredito que seja a saúde mental. O porquê foi escolhido esse tema? Na verdade, assim, de um modo geral, no, no 18 de maio, né, e tudo mais, o que a gente costuma fazer? A gente costuma relembrar, né, toda essa luta que já se travou, né, e a gente também faz uma análise da situação. Ou seja, o que é que falta ainda, quais ameaças a reforma psiquiátrica brasileira tem, né? Então, é basicamente esse o tema da nossa mobilização sempre no 18 de maio, no mês de maio, né? E no ano todo, na verdade, né? Porque a É... cultura é o Hum? ano inteiro, né? Às vezes a sociedade ela vai focar mesmo em um determinado mês ou uma determinada data, por uma questão mesmo de legislação, algo que aconteceu naquele período ali. Mas essa luta ela precisa ser durante o ano todo e nos próximos anos, até para não haver retrocessos, igual você mesmo citou no início, né? Não tem retrocesso, para isso este movimento. Estou certo? Exatamente. E a gente vem tendo, na verdade, já alguns retrocessos, né? Para te citar um exemplo, né? Se não me engano, no ano de 2018, foi apresentada ainda no governo Temer a chamada nova política de saúde mental. Se vocês forem ver o que é a nova política de saúde mental que foi apresentada, ela, na verdade, não tem nada de novo. Ela é um retrocesso. A proposta da chamada nova política de saúde mental é um retorno ao modelo manicomial. E aí, agora, se não me engano, em 2019, a gente tem aí uma nota técnica do Ministério da Saúde, né, que coloca, por exemplo, que os CAPs e outros serviços da rede de atenção psicossocial não seriam para o Ministério da Saúde mais serviços substitutivos ao manicômio e sim complementares. Em outras palavras, a gente iria complementar o asilo, né? Complementar o manicômio, né? Quando, na verdade, o CAPS ele não surgiu para isso, ele surgiu para ser substitutivo ao manicômio, né?
Tem tanto exemplo de retrocesso que a gente pode dar, que se eu for ficar falando, a gente não termina hoje. Mas eu vou dar mais um exemplo só. Ano passado, né, nós vimos aí, houve aí uma ameaça, né, do governo federal de revogar em torno aí de 100 portarias do Ministério da Saúde. E nesse revogaço, né, foi assim que ficou conhecido foi assim que ficou chamado essa ameaça, né, que foi feita, né? Nesse revogaço, o governo federal, o Ministério da Saúde, iria revogar basicamente todas as portarias relacionadas aos serviços de saúde mental, à rede de atenção psicossocial. E nisso, o que é que isso significaria em termos práticos? Isso significaria o fim, né, ou uma derrota gravíssima para a reforma psiquiátrica brasileira. Porque se você, veja, a portaria é ela que vai dizer assim, é ela que diz, então o governo ele vai investir recurso nesse serviço. Então, se você, então, revoga uma portaria, se o governo, então, revoga uma portaria, por exemplo, a portaria 336, que regulamenta os CAPs, ele basicamente está se desobrigando a financiar esses serviços, né? Ele está se desobrigando a manter esses serviços em funcionamento, né? Então, o que que acontece? Basicamente, a gente iria ter praticamente o fim da reforma psiquiátrica brasileira, né? Porque se você revoga todas as portarias da saúde mental, todas as portarias da rede de atenção psicossocial, é isso que acontece. Então, a gente tem aí, nesse momento, tem vivido ameaças de retrocessos e retrocessos concretos muito graves no campo da saúde mental no Brasil, né? Então, a gente tem motivo de sobra, né? De sobra para lutar em defesa da saúde mental, em defesa da reforma psiquiátrica, né? Para ir às ruas lutar, e acredito que tem essa é a finalidade mesmo dessa luta, de estar nas ruas, estar junto com a sociedade, para que todos compreendam mesmo como é este processo, para não haver, igual nós já vimos informado anteriormente, retrocesso na lei. Nós precisamos avançar e não voltar a aquele modelo antimanicomial ali do passado. Nós precisamos avançar nas questões aí que envolvem todo este tema. E quais as dificuldades hoje, André, que temos na questão de saúde mental no SUS, ou no setor público, em geral? É, isso que eu disse, de certa forma, já nos dá uma pista, né? Um dos fatores, assim, que são um desafio muito sério para a rede de atenção psicossocial é justamente, né, o desinvestimento, né? O desinvestimento. Em Várzea Grande, nós estamos conseguindo, com muita luta, né, implantar, né, digamos assim, tornar esses dois CAPs, que são CAPs de tipo 2, em CAPs 3, né, mas com muita luta, né, com muita luta das equipes, com muita luta da coordenação de saúde mental, mas a gente, nesse momento, né, talvez o nosso principal desafio seja esse, né? Seja o desinvestimento que a rede de atenção psicossocial vem sofrendo. Nesse momento, os hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, né? Inclusive é importante falar disso, né? Do que são as comunidades terapêuticas, mas assim, nesse momento, os hospitais psiquiátricos e as comunidades terapêuticas, eles já recebem mais recursos, muito mais recursos, do que os serviços da rede de atenção psicossocial, do que os serviços do SUS.
E aí é nesse sentido que eu estava falando, inclusive, né, que ainda existem os manicômios de uma maneira repaginada, uma maneira um pouco diferente, mas eles ainda existem, né? No campo nosso das políticas sobre álcool e outras drogas, que é o campo onde eu trabalho, no CAPS-AD, o que a gente observa, por exemplo? Que as comunidades terapêuticas recebem aí uma dinheirama, né, do poder público. E aí é importante, então, explicar o que é isso, comunidade terapêutica, né? As comunidades terapêuticas são, via de regra, instituições religiosas, são instituições privadas, de modelo asilar, onde a gente, em muitos casos, a gente encontra situações de trabalho análogo à escravidão, tortura, imposição religiosa, né? A pessoa ter que se dizer da religião que aquela comunidade terapêutica é. E isso eu estou falando com base em três coisas. Estou falando com base no relato dos nossos próprios pacientes que já estiveram nesses lugares. Estou falando com base nos relatórios, né, do próprio Conselho Federal de Psicologia, que fez inspeções em comunidades terapêuticas no Brasil inteiro, né? E estou falando com base também na nossa própria experiência, porque nós já tivemos a experiência de participar, né? Nós dos CAPs já tivemos a experiência de participar de inspeções aí em comunidades terapêuticas e nós encontramos de tudo. Nós encontramos todo tipo de tortura, encontramos todo tipo de trabalho análogo à escravidão, né? Encontramos aí, nos deparamos com cenas de horror. Nós nos deparamos num desses lugares, nós nos deparamos, inclusive, com uma espécie de quartinho onde ficavam vários instrumentos de tortura. Então, isso né, nós consideramos que isso é uma versão atualizada do manicômio. Então, assim, isso é uma coisa muito importante da gente levar em consideração. Nesse momento, esses lugares recebem muito mais dinheiro público, muito mais dinheiro tanto do governo federal quanto de governos estaduais e prefeituras do que a rede de serviços do SUS, né? Esse é um dos pontos fundamentais, porque um serviço, para ele funcionar bem, é preciso que haja investimento, é preciso que haja verba, né? E tudo mais. Porque o resto a gente faz, né? O resto a gente faz. Eu tenho em várias reuniões, inclusive hoje mesmo estava em reunião, André, falando sobre a associação, sobre o nosso trabalho, sobre como nós vamos desenvolver esse trabalho, os nossos pilares aí, para a questão mesmo política, para a psicologia aparecer neste cenário, até por uma questão mesmo de conseguirmos para nós os nossos direitos, até essa questão mesmo dos CAPS, de como que funciona, tudo a gente está em busca, tanto aqui em Cuiabá, vai ser grande, pelo nosso estado inteiro aí, e eu tenho percebido, André, a falta de conhecimento de grande parte das pessoas que nós dialogamos. Aí nós vamos com um tema em específico e nós já temos que partir já do que é a psicologia antes de nós introduzirmos o tema. Muitas pessoas não conhecem determinadas vertentes da nossa área, se arriscam e acabam fazendo o que não deveriam, exercendo ilegalmente a profissão, né? E eu sou muito ferrenho neste ponto. Sempre que eu vejo, eu denuncio. Vou até o Conselho de Psicologia do nosso estado, denuncio esse tipo de ação. Pode ser dentro de uma comunidade religiosa ou no meio da rua, se tiver de forma ilegal, eu vou fazer, até porque eu estou preservando a nossa categoria, a nossa profissão. E para finalizar, depois dessa fala minha,
gostaria que você orientasse a população, André, na questão de saúde mental. O que você tem a dizer de orientação para todo mundo que está nos assistindo neste momento? Orientações no que se refere à questão da saúde mental. Essas são sempre orientações que não são tão fáceis de dar, né? Dizem que Freud dizia, né, que a felicidade é um problema individual, né? Numa certa medida, Freud estava certo, na minha opinião. Aliás, eu sou psicanalista, né? Mas numa certa medida, Freud estava certo, pelo motivo de que os processos que nos levam a essa coisa que chamam de felicidade, eles são processos muito singulares. São processos muito singulares. Mas existe algo que nós compartilhamos. Também o próprio Freud, né, naquele texto Introdução ao Narcisismo, ele fala assim, que o ser humano ele vive uma existência dúplice. Ele é, ao mesmo tempo, algo fechado em si e, ao mesmo tempo, um elo de uma corrente a qual ele serve sem a sua vontade, ou pelo menos sem a sua vontade consciente. Então, as recomendações, o que eu posso dizer em termos de saúde mental, enquanto algo compartilhado, enquanto algo que não é assim tanto da ordem do singular, eu posso dizer o seguinte, que para que a gente possa ter um mínimo de saúde mental, vamos usar essa expressão, né? O mínimo de saúde mental é preciso ter algum amparo na vida. Nesse sentido, é preciso que a gente, né? Preciso que a gente fortaleça esses movimentos de luta, seja os movimentos de luta de categorias profissionais, seja os movimentos de luta por um determinado direito, né, como é o caso da luta antimanicomial, né? É preciso fortalecer esses movimentos. Por quê? Porque quanto menos amparo a sociedade, quanto menos amparo o coletivo, o Estado oferecer às pessoas, mais expostas ao sofrimento elas estarão. Óbvio que ninguém está livre do desamparo. A gente, desde os primeiros momentos de vida, a gente dá de cara com o desamparo. Isso é inevitável. Mas o desamparo não precisa ser tal, que leve, por exemplo, eu à completa desintegração, né? Então, quando a gente, por exemplo, essa semana nós estávamos discutindo um caso, né, lá no CAPS. E aí, quando a gente então começou a falar, quando a gente se deu conta da situação socioeconômica daquela pessoa e das violências que ela vinha sofrendo, a gente parou e disse assim: bom, estranho seria se essa pessoa não entrasse em crise. Estranho seria se essa pessoa não surtasse. É preciso, né, que a gente trave uma luta no sentido de reverter, por exemplo, a política econômica neoliberal, que é uma política de privatizações, uma política de terra arrasada, para que as pessoas tenham acesso, né, aquilo que é de direito delas, né? Eu estou dizendo aqui, não é que as pessoas tenham privilégios, não é disso que eu estou falando, que as pessoas tenham acesso aos direitos, aos mínimos direitos, pelo menos. Que ninguém precise vender a marmita do dia para comprar a marmita da noite. Que ninguém precise, que ninguém precise ver, que ninguém precise ver alguém da sua própria família, né, morrer
é completamente desamparada no corredor de um pronto-socorro. Então, assim, eu não posso, eu considero que não tenho o direito de fazer recomendações, né, do tipo, faça exercícios físicos. Claro, fazer exercícios físicos faz bem para a saúde também. Tenha uma boa alimentação, tudo bem, faz bem ter uma boa alimentação, né? Tenha lazer, tudo bem, né? Mas veja bem, eu atendo pessoas, por exemplo, que trabalham o dia inteiro numa carvoaria e à noite vão ao CAPS. Que a gente tem o terceiro turno lá no CAPS, o nosso CAPS funciona até às 9 horas da noite. Atendo pessoas que trabalham o dia inteiro numa carvoaria e à noite vão ao CAPS. Hoje a equipe Oi? do CAPS que você trabalha, ela funciona com quantos profissionais da psicologia? Nesse momento, 3. Nesse momento, 3. A gente... Um por turno? Não, são todos eles 40 horas. Eu sou 40 horas e as outras duas colegas de trabalho também são 40 horas semanais. Só que a gente tem o terceiro turno, que é um momento em que a equipe é assim, a equipe se reveza à noite e aí recebe pelo terceiro turno, né? Então a gente tem uma equipe reduzida nesse momento que atende também no período das 18 às 21 horas e essa é uma parte reduzida da equipe que fica no período da noite. Uma parte da equipe fica 2 dias da semana e outra parte da equipe fica outros 2 dias da semana. Isso foi uma conquista que a gente obteve em 2016 como resultado das mobilizações de usuários do CAPS, como resultado das assembleias, né? O CAPS ele realiza assembleias de pacientes, de profissionais, né? Todo mês. E aí, assim, então, veja, mas aí essa pessoa, então, que trabalha numa carvoaria, né? Imagine aquele calor o dia inteiro, né? Sem carteira assinada, sem nada, sem direito a nada, né? Para ganhar um salário mínimo, né? Que muitas vezes mal dá para se alimentar direito, né? Como é que a gente vai fazer, vai recomendar para essas pessoas? E a gente deve ter consciência disso. Tem muita gente nessa situação na nossa sociedade. Como é que a gente vai fazer recomendações do tipo para ter uma boa saúde mental, faça exercícios físicos. Quando esse cidadão chega em casa, ele não quer fazer mais nada. Como é que a gente vai poder dizer a ele se alimente com qualidade, se o máximo que ele consegue ter é uma cesta básica, né? Rica em carboidratos, gordura, coisa e tal. E no momento assim que a carne está, né? Todos nós sabemos aí a situação da carne. Como é que também eu vou dizer a ele, sabe, fazer recomendações gerais de saúde mental? Então, eu penso que a recomendação mais honesta que eu posso fazer, vamos à luta, para que a gente tenha uma sociedade que permita às pessoas que nela vivem que tenham acesso, no mínimo, ao básico, no mínimo, que elas tenham acesso à comida, que elas tenham acesso a lazer, que as pessoas tenham acesso a uma vida digna. Então, é isso. Eu me delonguei bastante, mas em termos de recomendações gerais, né, em termos de recomendações gerais de saúde mental, é isso que eu posso dizer. Agora, no que diz respeito à singularidade, procure um profissional. Da psicologia, né? Isso. Ou específico da área. Um André, eu gostaria que psicólogo, você deixasse. uma equipe, um psicólogo, um serviço de saúde mental, né? Porque existem serviços de saúde mental no SUS, né? Também, né? Existem psicólogos trabalhando nos consultórios também, enfim. Mas é isso. No que diz respeito à singularidade, procure procure o profissional, né? Porque recomendações gerais geralmente não servem
para quase ninguém, né? André, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora, numa questão mesmo geral da luta antimanicomial, que nós estamos chegando aos nossos minutinhos finais. Bom, eu gostaria de, então, nessa minha mensagem final, agradecer muito o seu convite, agradecer muito o convite da associação, toda a oportunidade de falar sobre a luta antimanicomial é algo da máxima importância, então gostaria de agradecer muito e dizer que nós gostaríamos de convidar as pessoas que vão assistir, né, a participar das nossas atividades. Dia 18 de maio agora, né, nós estaremos no Fiotão, às 7h30 da manhã, vai ser a concentração, né, vai ser das 7h30 às 8h30, e a gente planeja, a partir das 8h30, sair em passeata, né, justamente nesse sentido, né, levando à frente a palavra de ordem por uma sociedade sem manicômios, exigindo, né, exigindo que parem os retrocessos contra as políticas públicas de saúde mental e contra o SUS de um modo geral, porque nesse momento todo o Sistema Único de Saúde está sob ataque em vários sentidos. Então, gostaria de convidar as pessoas que consideram válida essa reivindicação por uma sociedade sem manicômios, consideram válido a luta pela reforma psiquiátrica brasileira, que venham conosco para que a gente vá, então, às ruas no dia 18 de maio. Então, em Várzea Grande especificamente, nós estaremos no ginásio do Fiotão a partir das 7h30 da manhã, no dia 18 de maio. Então, pessoal, este foi mais um Conhecendo a Profissão. Nosso tema foi a luta antimanicomial, que acontece todos os anos, especificadamente no dia 18 de maio. Eu sou Otávio Caldas, presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, e convido a você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, ver também o podcast dos acadêmicos de psicologia do Estado de Mato Grosso e estar sempre com a gente. Obrigado, pessoal, pela sua atenção. André, mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.